Olá, tudo bem? Ah, Estamos aqui como amigos para mais uma apresentação, de modo a juntos examinarmos a Palavra de Deus e buscarmos conhecer as verdades bíblicas para que possamos nos conduzir através delas até Canaã Celestial. Hoje o tema preparado por nós denomina-se a última grande crise da Terra. A última crise da Terra. Quando falamos da última crise da Terra, nos remete a fazer algumas questões acerca do futuro e achamos às vezes que somos os primeiros a fazer algumas questões acerca do futuro. Mas amigo, lembre-se, você não é o primeiro. Muitas pessoas já perguntaram sobre o futuro. Os nossos antepassados perguntaram sobre o futuro. Daniel estava preocupado com o futuro. Os filhos de Israel estavam preocupados com o futuro. Os 12 discípulos de Cristo estavam preocupados com o futuro. Abramos a Bíblia no livro de Mateus 24, versos 1, que diz: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E quando lhe mostram a estrutura do templo, diz o verso 2, acredito que terão lhe mostrado a beleza, os pilares, a formosura do templo. Chamaram a atenção do mestre para isso. Porém, vejamos a resposta de Cristo nos versos 2. Porém, Jesus lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Primeiro, esse texto me remete a alguma coisa. Vimos os discípulos a glorificarem-se, a exaltarem-se por aquilo que Deus lhes dera, mas não se orgulhavam por dono das coisas. Orgulharam-se por templo e não por aquele que mora no templo. Esse é o grande problema da nação de hoje. Gloriamo-nos, orgulhamo-nos por aquilo que Deus nos propôs, mas nunca nos gloriamos pelo Criador das coisas. Um perigo mora nisso. Os discípulos orgulhavam-se pelo templo, os israelitas. O templo era o orgulho da nação de Israel. O templo de Israel era o orgulho de todo israelita. E Jesus disse: esse vosso motivo de orgulho não ficará pedra sobre pedra. Primeira chamada de atenção, amigo: não se glorie pelos bens materiais que Deus lhe propõe. Glorie-se por aquele que te propõe essas coisas. Ainda continua nos versos 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, achegaram-se a ele os seus discípulos e em particular dizendo: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e o fim do mundo. Vemos essa pergunta que inquietava os discípulos. Estavam preocupados com o futuro. Jesus Cristo lhes disse que o templo seria destruído. Então eles ficavam preocupados. Mas quando? E como isso acontecerá? Então Jesus Cristo começa a narrar. E a mesma coisa acontece nos dias de hoje. Estamos preocupados com o futuro. O mundo está envolvido em uma grande crise. Está cada vez mais mergulhando numa crise. E todas as pessoas, governadores, políticos, cidadãos que ocupam altas posições na sociedade, homens e mulheres de todos os níveis sociais, estão todos atentos e preocupados às coisas que acontecem na nossa sociedade. As relações intensas entre as nações que não se podem esconder chamam a nossa atenção. As calamidades em terra e mar chamam também a nossa atenção. Convulsões sociais, rumores de guerras, violência, tudo isso chama a nossa atenção. E todos nós nos perguntamos sobre o futuro. E todos assumem que algo de grande dimensão está para acontecer. O que será que está para acontecer? Porque essas coisas chamam a atenção de todos em todos os cantos do mundo. Razão pela qual todos estão preocupados. Gostava de fazer-te perceber o seguinte: amigo, se há maremotos, terremotos, rumores de guerras, fomes, epidemias que estão acontecendo ao nosso redor, o que é que estará acontecendo? As forças do mal estão se levantando, forçando, firmando-se para a última grande crise. E você precisa estar do lado certo para que possa vencer nessa última grande crise. Amigo, hoje há convulsões sociais, nações em guerra. Hoje há epidemias,
doenças sem cura. Não precisas pensar longe. Estamos diante de coronavírus que está dizimando milhares de pessoas. Está dizimando milhares de pessoas, metendo medo em milhares de pessoas. E nós nos perguntamos: o que será do nosso amanhã? Uma doença que está abalando a economia mundial, está abalando a saúde mundial, a comunicação, a vida social entre as nações. Amigo, ainda mantém-se a pergunta: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá do fim? Não será este um dos sinais que Jesus Cristo falou? Mais uma vez gostava de lhe convidar a abrir a Bíblia no livro de Mateus 24, versos 6 até 7. Que diz: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai-vos, não vos assusteis, porque é mister que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Estávamos preocupados. Será que Deus não está olhando para esta nação em meio a essas convulsões sociais, em meio a essas guerras? Agora temos a confirmação bíblica. Isso aconteceria. E de fato está a acontecer. Estamos envolvidos em guerras, particularmente em Moçambique. Há uma guerra lá no norte do país. E isto preocupa muita gente. E a Bíblia já havíamos cautelado sobre isso. A Bíblia fala-nos de tempos difíceis. Jesus Cristo fala de tempos difíceis em todo Mateus 24. Amigo, onde você estará nessa última grande crise na Terra? De que lado você estará? Porque a sociedade nos chama a atenção e nos leva a fazer algumas perguntas sobre o que está acontecendo e sobre o que será no nosso amanhã. Grandes mudanças dentro em breve ocorrerão. Grandes mudanças dentro em breve ocorrerão na nossa sociedade. E quando contemplamos o mundo atual, nos perguntamos muito sobre o que se passa e acontece diariamente. Na verdade é muito triste, é muito lamentável, falando como cristãos, contemplando os irmãos nos Estados Unidos da América, que não têm oportunidade de ir à igreja, nesse caso aos sábados, ou talvez aos domingos, para poderem congregar com uma reunião, ou seja, unindo-se como uma santa convocação ou reunião numa outra linguagem, por causa dessa doença do coronavírus. Em algum momento, se irmos a fundo, vamos perceber que isso causa uma desunião dentro da família. Nós, como amigos e irmãos, já não podemos nos saudar. Isso já é perigoso. Não podemos nos dar um abraço. Isso é muito perigoso. Mas, acima de tantas epidemias, acima de tantas doenças e pestes que acarretam a humanidade, cadê aqueles homens que vinham dizendo: nós somos a solução? Aqueles homens que apareciam na televisão a dizer: HIV, aproxime. Está com problemas no seu matrimônio? Venha. Cadê eles? Se contemplarmos o mundo atual, existiram duas, se não for três doenças que acarretaram tantos corações que alguns homens que intitulavam-se homens e filhos de Deus, que em algum momento ficaram em silêncio. Lembro-me no tempo de ébola, ninguém apareceu nem na televisão a dizer: tens ébola, venha na minha congregação. Tivemos HIV-Sida, graças a Deus, né? Já temos algumas soluções e alguns pastores ou profetas têm dito: já temos solução. E temos essa doença de coronavírus que acarreta muitos corações, que está dizimando vidas em todo mundo. E é um silêncio. Parece que não há nenhum profeta. Parece que já não há cura. Parece que a mão de Deus desses profetas já não opera. E em meio a tantos conflitos e problemas, doenças que dizimam vidas a cada dia, homens e mulheres e crianças são levados à quarentena. Há uma separação de pais e seus filhos. Esses homens que diziam que tinham solução para todo tipo de enfermidade. Não estou querendo julgar, mas estou a falar especialmente de profetas que diziam: qualquer tipo de doença,
nós temos solução. Onde é que estão eles? Afinal, por onde é que eles andam? Será que estão num sono profundo, assim como o profeta Elias disse naqueles 450 profetas de Baal? 450 profetas de Baal iam gritando, faziam muita coisa. E Elias disse: gritem, talvez Baal está a dormir. Será que eles estão num sono muito profundo? Irmão Alberto, o que entendes? Ajuda-me. Eu não estou a perceber. Onde é que estão esses homens? Não existe um tempo em que tivemos domínio de tantos profetas a nível mundial do que este século XXI. Estamos a falar de Brasil, estamos a falar de Moçambique. Temos tantos profetas que até pagam chuna. Profetas que até te aumentam coisas que você não tem. Estamos a falar de órgãos genitais. Estamos a falar de profetas que fazem muitas maravilhas. Maravilhas essas que nem posso perder meu tempo enumerando, que o povo sabe e você, amigo, já tem um conhecimento. Irmão Alberto, eu não estou a perceber. Onde é que estão esses homens? É um bocadinho complicado responder onde eles estão. Cada um está na sua casa neste momento dormindo. Mas vamos ao que interessa. Gostava de citar um livro neste livro chamado Eventos Finais. Podes adquirir, podes baixar na internet. A escritora chama-se Ellen White. Diz o seguinte: Satanás está atuando na atmosfera e envolvendo-a. A fome aumentará, epidemias levarão milhares de vidas. Perigos de todos os lados e também atuações satânicas estão por toda parte ao nosso redor. E ainda diz: a guerra predominará nas últimas cenas da história terrestre. Haverá epidemias, pragas, fomes. As águas do oceano ultrapassarão os seus limites. Propriedades de vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Nos faz perceber que neste mundo em que nós estamos, alguém domina, mas não nos mostra que quem domina é Cristo. Quem domina é quem? Jesus Cristo mesmo disse que era o príncipe das trevas. Aquele que não tem paz comigo logo vem. Disse isso Jesus Cristo. Então ele está dominando a atmosfera. Ele está envolvendo toda a natureza de modo a levar não sei quantos homens à destruição. E eu quero lhe dizer, Jesus Cristo disse: aqueles que estiverem ao lado dele não temeriam nada. Se hoje não temos homens levantando-se a favor de Cristo, é porque talvez nunca estiveram a favor de Cristo. Agora já entendo. Eu acho que podemos juntos confirmar ou acrescentarmos o que ele disse no livro de Miqueias, capítulo 3. Fala um pouco sobre os nossos amiguinhos, porém é necessário nós relembrar que na verdade estamos a falar de um assunto muito sério atrás de tudo sobre isso. Tudo bem, Miqueias capítulo 3, versos 2, uma parte de ler. Escutem líderes e autoridades, estão a falar de autoridades, líderes e profetas no tempo do profeta Miqueias. Vocês deviam praticar a justiça e, no entanto, odeiam o bem e amam o mal. Vocês tiram pele do meu povo, arrancam a carne dos seus ossos. Vocês devoram o meu povo, arrancam a pele, quebram os ossos e cortam a carne em pedaços, como se faz com a carne que vai ser cozinhada. Então, em algum momento dá para perceber que esses homens que aparecem na televisão dizendo que tem toda a solução são pessoas que no final do dia só querem encher o seu bolso e sumirem. Porque quando chega um tempo em que todo mundo clama, todo o povo clama, em algum momento vimos até algumas escolas serem fechadas. Já não tem como ir ao supermercado, ninguém vai à escola, ninguém faz nada. Por causa dessas pestes, por causa de coronavírus, os profetas já não se levantam e dizem: nós temos a solução. Cada um faz culto na sua casa, no seu quarto, com a sua família, e todo mundo em silêncio. Já não dizem: venha para aqui, coronavírus, vamos te curar. É verdade que estamos a passar por um tempo muito preocupante. Por essa razão, que indo mais adiante, teremos mais um texto também que nos é apresentado no livro de 2 Pedro, capítulo 2. Diz o seguinte: no passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Estão a dizer que no passado surgiram muitos falsos profetas, e assim como no nosso tempo existem muitos, mas
muitos falsos profetas. Então não é algo de admirar. Talvez no próximo vídeo iremos detalhar sobre os falsos profetas, porque todo mundo diz, Mateus 24:24, o que é que diz? Surgirão muitos falsos profetas. Quais são as características do verdadeiro profeta? No próximo vídeo vamos falar sobre isso, mas até aqui queremos falar sobre o sumiço desses profetas e o problema que nós temos sobre essas doenças que vêm acarretando os nossos corações. E há uma parte também que diz sobre os profetas, no livro de Pedro, capítulo 2, verso 17, diz: esses falsos mestres são como poços sem água, como nuvens são levados ao vento. Deus reservou um lugar na mais profunda escuridão. Amigo, qual é a vantagem? Vamos pensar juntos. De seguir um profeta, de seguir um mestre, de seguir pessoas que dizem ter solução para qualquer tipo de dificuldade. E quando chega o tempo de coronavírus, atuar todo mundo, estão no silêncio, não te dizem nada e não falam nada. E já não te dizem que o mesmo Deus que tinha solução de pagar tchuna, tem solução de te curar no coronavírus. Parece que esse Deus tem solução para certas dificuldades e não tem solução para outros problemas. Parece que já não se adora o Deus do impossível. Com o casaco fazia maravilhas, com a sombra fazia maravilhas, com muita coisa fazia-se maravilhas. E agora, será que o nome de Jesus já não tem poder para fazer maravilhas? Não estamos a dizer que Cristo não tem poder para fazer maravilhas, mas estamos a dizer em poucas palavras que esses profetas, esses líderes que já vinham dizendo que nós temos a solução para tantos problemas, quando chega o tempo do verdadeiro problema, eles somem. Em outras palavras, são poços sem água. Nesta última crise da terra, que acarreta tantos corações neste mundo, parece que os homens que vinham dizendo que nós temos a solução, já não têm a solução. Por essa razão que, meu querido irmão, em meio a tantos problemas, não devemos depender de gente, porque é muito complicado, é muito difícil continuando e caminhar pensando que há tantas soluções e podemos esperar tudo na mão desses homens. Há uma parte aqui no mesmo livro que ele citou que diz o seguinte: os terríveis relatos que ouvimos de homicídios, roubos, acidentes e atos de violência declaram que o fim de todas as coisas está próximo. Estão a dizer que os relatos que nós ouvimos é algo real. Crime na estrada é algo real. Violência é algo real. Tudo o que acontece é algo... Amigo, as pestes que assolam a humanidade neste século XXI é real. E são coisas que se multiplicam a cada dia e anunciam que o fim de todas as coisas está muito próximo. Encontramos nestas palavras uma parte da resposta da pergunta que os discípulos fizeram. Dize-nos qual será o sinal da tua vinda e do fim. Mas aqui o meu amigo acabou afirmando que são sinais que mostram que o fim está próximo. A guerra, o crime, o homicídio estão em ordem do dia. Estão à ordem do dia. É estranho se ligarmos a televisão e não vermos isso. Já não seria normal, não seria a nossa sociedade. E para a Bíblia encontrar o caminho, o refúgio em meio a essa população. Não estamos aqui para esquisinhar a Bíblia, mas para levar o povo a voltar-se para a Bíblia. Se voltarmos para a Bíblia, conhecer a verdade, e a verdade e liberdade. Não estamos aqui para lutar contra os profetas, mas estamos aqui para citar os eventos que predizem o fim e a volta de Jesus Cristo. No tema falsos profetas, vemos sinais, mas não fala só de falsos profetas, fala de epidemias, e citamos aqui o coronavírus, podemos citar também a ébola, podemos citar também a HIV-Sida. São várias doenças que mostram que Cristo está voltando, mas há uma particularidade nessa última doença que está afetando o mundo. Essa doença está abalando a economia mundial.
está abalando as relações entre muitos países. Em Moçambique, acredito que estará, a crise na qual estamos envolvidos em Moçambique vai crescer. Por quê? Porque as importações, como é que vamos poder importar se estamos com medo de contrair o coronavírus? Isso pode nos levar a um extremo de fome. Isso pode nos levar a uma grande crise. Hoje as igrejas estão de portas fechadas. Por quê? Estão a perceber como essa doença está trazendo uma crise no número de juros, no mundo econômico e no mundo social. Dentro em breve, Cristo voltará em crise. E esse é um grande sinal. Particularmente para os moçambicanos, daqui a pouco tivemos o ciclone Idai, predizendo a volta do Senhor Jesus Cristo. O espanto é que Deus tem sempre ajudado o seu povo. Deus nunca ficou no silêncio, ignorando o seu povo, não dando-lhes sinal sobre o que deveria acontecer. Está ficando cada vez mais claro que os habitantes do mundo não estão em harmonia com Deus. Nenhuma teoria científica pode explicar os constantes movimentos sobre o comando de Satanás. Estão a dizer que a cada dia, a cada problema, a cada peste que nos é apresentado, um sinal que demonstra que nós, como seres humanos, não estamos em conexão com Deus. E como se não bastasse, não há nenhuma teoria, não há nenhuma ciência, não há nenhum científico, nem nos Estados Unidos, em nenhuma parte do mundo, que pode explicar todas as coisas ou todos os atos malignos que Satanás está fazendo a cada dia. Amigo, é um assunto muito sério. Há coisas que não requerem a ciência para nós podermos vencer. Requer a palavra, requer o joelho no chão. E continuando com a leitura diz: em toda a multidão, anjos ímpios estão em operação, instigando as pessoas a cometer atos de violência. A perversidade e a crueldade dos seres humanos alcançarão tal magnitude que Deus se levantará em majestade. Muito em breve, a impiedade do mundo terá atingido o seu limite. Estamos a dançar, estamos a pular, estamos a chorar por causa do coronavírus. Mas quando lemos o Apocalipse, nos diz que ainda há muita coisa. Estão a dizer em poucas palavras, que todas essas dificuldades, todos esses problemas, são coisas que vão nos fazer perceber que o tempo está a terminar. Em outras palavras, estamos no último segundo, estamos nos últimos minutos da história da Terra. Com minhas últimas palavras para entrar, meu amigo, são estas. O Senhor se levantará para sacudir terrivelmente a terra. Se ainda estamos a chorar por causa disto, imagine as pragas que cairão, água se transformando em sangue, sol matando seres vivos, matando animais, gafanhotos apocalípticos levantando-se para eliminar a terça parte dos seres viventes. E imagine o Senhor se levantando no seu trono. Como é que as coisas serão? Coronavírus, só de estarmos juntos no chapa é um problema. Juntos sentados é uma insegurança. Pai e filho não podem ficar no mesmo sítio. Imagine o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jeová Eterno, El Sabaote, grande eu sou, se levantando para sacudir terrivelmente a terra. Como é que as coisas serão, querido amigo? Dentro em breve, Deus se levantará. Mas uma coisa que eu gosto de Deus é: Deus não faz nada de surpresa. Deus nunca ficou no silêncio sem despertar o seu povo. E Deus sempre tem levantado homens e mulheres de modo a advertirem ao povo que os juízos virão sobre a terra. Mas somente os que tiverem fé nessa mensagem, somente os que tiverem fé na mensagem traduzida
pelos profetas, por esses homens e mulheres. Obediência aos mandamentos de Deus serão vitoriosos nessa última grande crise da terra. Porque toda fé tem que ser acompanhada pela obediência. Ao olharmos para a Bíblia, vamos ver o nosso pai Noé. A ele foi dada a responsabilidade de pregar, e por 120 anos pregou. E por fim Deus disse: entra na arca, porque achei-te justo nesta geração. E Noé obedeceu. E Noé foi também mensageiro aos demais. E hoje estamos nos levantando para dar o mesmo apelo aos homens. Eis que o fim vem. Ló foi dada a mensagem: levanta-te e corre, Gênesis 19:14. Levantou-se e correu e viveu. Cristo advertiu os discípulos que o horror medonho viria e o Jerusalém seria destruído. Os discípulos aprenderam, viram os sinais, levantaram-se e fugiram. E eu digo, da mesma forma, estamos dando advertências para que as pessoas despertem para os sinais. Da mesma forma, temos nos levantando, anunciando ao mundo que Cristo está voltando, e também temos anunciado da destruição que em breve acontecerá. Porém, muitos têm nos chamados de alarmistas e fanáticos. Mas os que crerem na mensagem desses alarmistas e fanáticos, os que crerem na mensagem enviada por Deus através desses alarmistas e fanáticos, pois as nações estão agitadas, tempos preocupantes estão diante de nós. O coração de todas as pessoas está aterrorizado pelas expectativas das coisas que sobrevirão. Mas os que creem em Deus ouvirão a sua voz em meio à tormenta, dizendo: sou eu, não tenham medo, eis que estarei convosco até a consumação